Orando ao Senhor, pensando naquilo que eu poderia contribuir para o coração de vocês, aquilo que vocês estão vivendo, há um desafio muito grande, porque a igreja sempre ela é multicultural. A gente tem pessoas que vêm de culturas familiares distintas. A gente tem pessoas que vêm de famílias diferentes, de contextos pessoais diferentes, de um emprego diferente, de uma universidade diferente, de um grupo de amigos completamente diferentes, com estilos diferentes, com linguagens diferentes, com estilos diferentes, gerações diferentes. Então, é muito desafiador trazer uma mensagem que toque todas as pessoas. Mas eu penso numa mensagem que profundamente tocou a minha vida e pode tocar a vida de vocês. Portais eternos. Existe um termo cristão que a gente às vezes fala quando encontra alguém ou conta um testemunho. O Fernando está ali, é Fernando, né? Fernando Vasconcelos. Você foi no Awaken? Prazer estar aqui com você, meu irmão. A Karen falou, o Fernando ali do Awaken. O Awaken é uma escola missionária onde eu conheci a minha esposa. Em 7 dias eu pedi ela em casamento. Eu conheci ela, né? E em 7 dias a gente se conheceu e pediu em casamento. Depois essa é uma outra história para um outro momento. Mas existe uma expressão, se você estiver anotando, o nome desse sermão é Portais Eternos. Existe uma expressão que a gente conta de testemunho que é Deus abriu uma porta para mim. Quem já ouviu alguém falar sobre isso? Deus abriu uma porta para mim, né? Ou, Deus vai abrir uma porta de emprego, né? Então, as amigas se encontram no trabalho ou na célula. Amiga, Deus abriu uma porta de emprego para mim. E aí a outra fala, sério, amiga? Que Deus abriu uma porta para você? Nossa, eu tenho orado também para Deus abrir uma porta para mim. E aí ela começa a contar o milagre, e elas terminam juntas, olhando uma para a outra, chorando, se alegrando. E aí elas se olham e falam, e é sobre isso. E tá tudo bem. E isso é o quê? E tá tudo bem o quê? Mas voltando aqui, né? Que tipo de porta é essa? Que tipo de porta é o portal eterno? Quais são as portas de Deus, né? Quais são as características da porta de Deus? Essa expressão me leva a tentar entender qual é o tipo da porta de Deus. Então pergunta para a pessoa do seu lado aí, qual que é a porta de Deus? Qual que é o tipo da porta de Deus? Será que ela é uma porta física de maçaneta dourada, marrom, que você abre? Será que como essa arte maravilhosa aí, parabéns ao designer que fez, ela é uma porta que abre assim, arquitetônica, com desenhos proféticos? Que tipo de porta é essa? Será que ela não é material, ela é só uma expressão para dizer de uma mudança de ciclo? Que tipo de porta é essa? Bom, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que a porta de Deus não é porta de shopping. A porta de shopping, você está andando e quando você chega pertinho, ela se abre. Se você quiser voltar e ficar ali no meio brincando, lembro quando eu era pequeno, eu ficava fazendo isso, né? Será que ela vai fechar ou vai abrir? Será que se eu aumentar a velocidade, ela abre mais rápido ou eu bato no vidro? E ela continua abrindo e fechando automaticamente. A porta de Deus, ela não se abre e se fecha automaticamente. Porque ela tem um espaço de tempo onde ela fica aberta e há um espaço de tempo onde ela vai ficar fechada. É por isso que você precisa aproveitar a oportunidade quando Deus abre a porta para você. Então abra comigo em Gênesis capítulo 28, versículo 20. Aqui é a primeira vez uma das primeiras vezes que se abre uma porta. Diz o seguinte, a gente pode falar aqui a partir do 18. Gênesis 28, 18. E Jacó levantou-se cedo de manhã e tomou uma pedra que tinha posto como seu travesseiro e a colocou como um pilar e derramou óleo no topo dela. E ele chamou o nome daquele lugar Betel, mas no começo o nome daquele lugar era chamado Chamada de Luz. E Jacó jurou juramento dizendo, se Deus for comigo e me guardar neste caminho em que eu vou, e me der pão para comer, e me vestes para me vestir,
de modo que eu torne novamente a casa do meu pai em paz. Então que o Senhor seja o meu Deus. Então que o Senhor seja o meu Deus. E esta pedra que eu tenho posto como um pilar será a casa de Deus. E tudo que tu me deres, eu certamente te darei o dízimo. E se a gente voltar ali no versículo 11, lê comigo, do 10. E Jacó saiu de Berseba, foi em direção a Harã. Ele chegou a um certo lugar, ficou a noite tomada, porque o sol estava posto, e ele tomou umas pedras daquele lugar e a colocou como seu travesseiro e se deitou naquele lugar para dormir. E ele sonhou, e eis que uma escada estava posta sobre a terra, e o seu topo alcançava o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Outra versão vai dizer que havia uma porta, que essa porta se abre, e essa escada, os anjos de Deus sobem e descem. Então Deus tem uma oportunidade para Jacó. Jacó está fugindo do seu irmão Esaú, vocês sabem da história. Ele rouba a primogenitura, ele foge, ele dorme numa pedra, e quando ele está ali adormecido, ele tem uma visão de uma porta aberta e a escada com anjos subindo e descendo, e Deus promete que a bênção que estava sobre o pai dele estaria sobre ele. E Deus promete que estaria com ele, que não deixaria ele sozinho, que ele ficaria acompanhado, que estaria com ele em todos os lugares, que não deixaria ele. E o que Jacó faz? Não sei se você consegue perceber, se já percebeu isso. Jacó começa a negociar com Deus. Deus já falou que ele não está sozinho. Deus já falou que nunca vai desamparar ele. Deus já falou que vai continuar acompanhando ele. Mas ele começa a negociar com Deus. Então ele acorda daquela visão, ou ele já estava acordado, enfim, e ele então começa a negociar. Faz o seguinte, Deus, se você me der roupa, se você me der pão, é tipo assim, Senhor, se na quinta-feira à noite sempre tiver pizza na casa dos meus pais, se eu conseguir aquela vaga na universidade, se eu conseguir que aquele relacionamento dê certo, se o meu ministério for reconhecido na igreja, se o meu ministério avançar, se as coisas no meu casamento continuarem indo de vento em popa, se eu não perder o emprego, se tudo ficar bem com a minha família, então você vai ser meu Deus. Ele está colocando a condição de que Deus seria o Deus dele, se Deus fizesse as coisas por ele. E o que acontece aqui, se você ler a história, é que até o capítulo 32, Deus não aparece falando. Jacó vai conhecer Labão, conhece suas filhas, se apaixona por Raquel. E aí começa um processo na vida dele. Ele acha que vai ter Raquel? Não, trabalha, 7 anos, Lia. Aí ele acha que é Raquel? Não, é Lia. Mais 7 anos, já são 14 anos, Raquel. Lia tem filho, Raquel não. E aí Deus vai falar a primeira vez. Você acha que Deus vai falar com Jacó? E ele negociou a porta, a bênção estava sobre a vida dele, a porta estava aberta sobre a vida dele. Com quem que Deus fala? Depois do capítulo 28, com Raquel. Deus está em silêncio completo para Jacó. No 29, no 30, no 32, você continua os capítulos, lê depois em casa, e Deus continua em silêncio. Por quê? Fala para a pessoa do seu lado, a porta de Deus não é uma porta de shopping. Não é uma porta de shopping. Ele abriu uma vez e ele vai esperar você se posicionar. Ele já falou, ele não precisa falar de novo. Eu lembro que eu escutei uma vez uma palavra que eu era adolescente e eu queria que Deus respondesse as promessas. E eu indaguei para o meu pastor, eu falei, mas Deus não está me respondendo. Eu já ouvi essa promessa várias vezes, já faz 3, 4 anos, e nada acontece. E ele olhou para mim e falou, filho, se Deus não falou ainda, é porque a última coisa que ele falou ainda está valendo. Se Deus está em silêncio com você, é porque a última coisa que ele falou ainda é a verdade que ele tem para você. E você tem que continuar andando no silêncio. Andando no silêncio mesmo diante daquilo que ele falou. Então, não tente negociar com Deus. Não tente negociar com Deus a porta. Deus abre uma porta, aí você dá uma espiadinha, né? Você entra assim, dá uma espiadinha. Deixa eu ver, Senhor, essa porta aqui. Não tem coisa boa, não tem riqueza, não tem o salário que eu pedi, deixa pra lá. Deixa eu ver essa porta de relacionamento, deixa eu ver essa porta de situação que eu estou vivendo, deixa eu ver essa porta. Eu vejo as situações, eu negocio com Deus, e eu não obedeço na escuridão.
E tudo que Deus está pedindo para você é que você coloque o pé, coloque o cajado na água antes que o mar se abra. Porque a porta de Deus não é uma porta de shopping. Então, não tente entender a porta. Apenas entre nela e o resto acontece depois. Então não tente entender a porta de Deus. Apenas entre. A porta de Deus é um convite para a vida eterna. E a segunda porta, ela é a porta com sangue nos umbrais. Abra comigo em Gênesis 12. Desculpe, Êxodo 12. Êxodo 12 vai dizer o seguinte: e o Senhor falou a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo, do versículo 1: esse mês será para vós o começo dos meses, será o primeiro mês do ano para vós. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: no 10º dia do mês, tomará cada homem para si um cordeiro, segundo a casa de seus pais, um cordeiro para cada casa. E se a família for muito pequena, para um cordeiro, que ele e seu vizinho mais próximo tomem segundo o número de almas. Vosso cordeiro será sem defeito, um macho de 1 ano. Vós o tomareis das ovelhas e das cabras, e o guardareis até o 14º dia do mês, e toda a assembleia da congregação de Israel o matará à tarde. Versículo 7. E tomarão do sangue, e a colocarão nas 2 ombreiras, e na verga da porta das casas em que comerem. Até aqui. O povo está construindo uma campanha, um compromisso de sair do Egito. Era uma grande missão. A missão é sair do Egito. As pragas estão acontecendo e Deus está falando: eu vou instituir a Páscoa. Vocês vão matar um cordeiro sem defeito. Se vocês não sabem, e vão saber agora, mas acredito que já sabem, é que todas as situações que são simbólicas no Antigo Testamento, elas são um espelho do Novo Testamento. Aqui o cordeiro sem defeito representa Jesus. Os umbrais na porta representam a vida de Jesus, o sangue de Jesus. Tanto é que, na verdade, inclusive vizinhos, pessoas que eram egípcias, que estavam na casa de hebreus, segundo a história judaica, isso a gente não vê no texto, mas vê no texto que eles chamaram vizinhos. Todos os vizinhos mais próximos que entraram, que comeram com eles e que ficaram na casa com eles, comeram cordeiro e na casa protegida com sangue nos umbrais, os primogênitos não morreram. Salvação. O espírito de morte passou sobre todo o Egito e ele passava. Quem assistiu aqui Príncipe do Egito, aquela animação da DreamWorks? Fantástico aquele filme. Você vê aquela cena do espírito de morte andando, aquela escuridão, e ele passa, quando ele vê o sangue, ele não entra. E ele entra na casa dos egípcios e vai matando os primogênitos e vai matando. Porque a porta de Deus é um convite para você, nessa noite, a entrar numa vida de abundância, a entrar numa vida de obediência. A obediência precede a abundância. O cordeiro sem mácula é Jesus. O sangue derramado sobre os umbrais é o que diferencia quem serve a Deus de quem não serve. Quem decidiu obedecer e entrar na porta, e passar o sangue na porta de quem decidiu duvidar. Você acha que não teve hebreu que falou: que isso, mané, sangue na porta? Que é isso? Eu não vou passar sangue nenhum, que nojo. Passar sangue na minha porta? A minha porta maravilhosa. Passar sangue. Às vezes Deus pede coisas para você que não fazem sentido. Não faz sentido no natural, mas Deus está pedindo para você. E é naquele momento que você precisa obedecer sem duvidar. É naquele momento que você precisa obedecer sem duvidar. Abra comigo em 1 Pedro. A gente vai ler alguns textos e é importante que a gente leia para que faça sentido o final dessa mensagem muito preciosa. Diz o seguinte, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Porquanto vós sabeis que não foste redimido com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, da vossa maneira de viver, o qual recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito. O que Pedro está escrevendo é: lembram da porta?
O que está acontecendo na nossa vida, no cristianismo, é que quando a gente aceita Jesus, esse sangue está sobre a nossa vida, de um cordeiro sem defeito e sem mancha. Versículo 20, o qual foi verdadeiramente predestinado antes da fundação do mundo, e porém manifestado nesses últimos tempos a vós. E por ele crerdes que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e a esperança estivesse em Deus, visto que vós tendes purificado as vossas almas pela obediência à verdade através do Espírito. Qual é o resultado da honra? Ou qual é o que acontece quando nós honramos? Nós obedecemos. Nós dizemos com o nosso coração que honramos a Deus, mas nós desobedecemos a Deus com as nossas ações. Nós dizemos que nós honramos a Deus, mas nós desobedecemos a Ele e os mandamentos dele no nosso trabalho ou quando ninguém vê. Porque a porta de Deus é uma porta de obediência. A porta de Deus, ela é o próprio Jesus. A porta de Deus é o próprio Jesus. Então em Salmos capítulo 118, isso é maravilhoso. Eu não sei se você já está conseguindo entender a profundidade sobre o que é a porta. Mas a porta de Deus também é Jesus. Em Salmos 118, no versículo 20. Esse salmo é muito precioso porque ele está falando sobre Jesus. É uma revelação de Davi falando sobre Jesus. E ele diz o seguinte: cercaram-me como abelhas, são apagadas como fogo de espinhos. No versículo 14, o Senhor é a minha força e a minha canção, se tornou a minha salvação. Versículo 16, a mão direita do Senhor é exaltada, a mão direita do Senhor age valentemente. Versículo 17, eu não morrerei, mas viverei e declararei as obras do Senhor. Versículo 18, o Senhor me castigou duramente, mas não me entregou à morte. 19, abre-me as portas da justiça, e eu entrarei por elas, e louvarei o Senhor. Olha o 20, presta atenção no 20. Este portão do Senhor, pelo qual os justos entrarão. Qual o portão do Senhor que os justos entrarão? Aí você fala assim, você está lendo a Bíblia, se você começa por Salmos e não conhece a história de Jesus, você fica, quem são os justos que vão entrar numa porta do Senhor? Que porta é essa e quem são esses justos? Se você continua, diz o seguinte: louvar-te-ei, pois me ouviste e te tornaste a minha salvação. A pedra que os edificadores recusaram tornou-se a primeira pedra de esquina. Este é o agir do Senhor e ele é maravilhoso aos nossos olhos. Está falando de Jesus, que é a pedra angular. Ele é a pedra angular. João capítulo 1, versículo 49 ao 51. Olha como tudo isso se liga na história agora. O que eu falei de Jacó em Betel, a primeira porta que se abre, e a escada, aquela é uma das primeiras vezes que aparece no hebraico a versão de porta se abrindo para o homem. E o que acontece é que Jesus vai se referenciar àquela porta de Jacó. Porque ele diz para Natanael, Natanael exclamou no versículo 49 de João 1, Mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu, você crê? Porque você me viu? Ou porque eu tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que essa. E ele acrescentou mais, em verdade te digo, que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ele está falando, eu sou a escada de Jacó. Jesus está falando, eu sou a escada de Jacó, aonde os anjos sobem e descem. Eu sou essa porta, Natanael, aonde você deve entrar. Jesus está te convidando nessa noite para entrar e cear com Ele. Ele está dizendo, eu sou a porta, eu sou o caminho. Enquanto as pessoas estão buscando várias portas. Durante a semana, às vezes a gente busca várias portas, né? Quando a gente está sozinho em casa e a gente pensa, bom, não tem nada para fazer. Aí a gente busca uma porta chamada Netflix. A gente entra na porta do Netflix e entra no catálogo. Aí você muda e não escolhe nada. Aí você sempre escolhe a mesma série, a mesma coisa. A gente muda e vai. Aí fica 35 minutos, 45 minutos virando e aí você não escolhe nada. Aí agora criaram um botão surpreenda-me, né? Que é tipo assim, cria algo, surpreenda-me aí para ver se funciona.
Agora, existe um Jesus esperando para te surpreender no lugar secreto. Que você não precisa ficar passando, porque talvez no terceiro, no quarto versículo, lendo a palavra, ele vai te impactar, vai te colocar de joelhos, vai trazer a palavra que você precisa, vai curar os seus pais, vai transformar a sua mãe, vai trazer a cura da ansiedade, vai curar a sua depressão, vai curar as suas feridas, vai tirar todo o desejo de solidão que você está sentindo, vai tirar o sofrimento que você está sentindo. Essa porta se chama Jesus. E durante a semana a gente vai abrindo várias portas. Abre a porta do jogo, abre a porta do Netflix, abre a porta das notícias, abre a porta do Instagram. Aí o Instagram pega e o Zuckerberg pega, eu vou trancar isso aqui, vou jogar a chave fora. Aí de repente o estagiário do Zuckerberg não conseguiu ligar o servidor do Facebook e a porta está fechada. Quem liga o servidor, aí todo mundo entra em pane. Porque sua vida é ficar consumindo dopamina toda hora. Já foi comprovado, os próprios criadores do botão do like falaram que não era para isso que eles criaram a rede social. Mas a gente está lá, consumindo. Enquanto a palavra de Deus está ali, pegando poeira. Aí quando chega no sábado você... Nossa, minha Bíblia é tão bonita, né? E aí tenta levar para o culto. Ou você vai abrir a Bíblia no aplicativo. Hoje eu estava com a Karen e vindo para cá, eu vim de Jundiaí para cá de manhã. A gente teve um café devocional de manhã, foi bem gostoso com os líderes. E aí eu vim para cá de manhã e eu ganhei uma medalha no aplicativo da Bíblia de compartilhar versículo. Eu fiquei tão feliz. Pareceu, você ganhou uma medalha de compartilhar versículo. Eu falei, nossa, acho que eu tô progredindo aqui. Eu lembro que a minha felicidade, quando eu era pequeno, era abrir a Bíblia antes, quando eu era adolescente. Eu tinha uns 13, 14 anos, era abrir a Bíblia antes, quando o pregador falasse. Se ele falasse assim, Ageu... Ó, o nome do pastor. Ageu, capítulo 2, Abacuque, capítulo 3. E aí eu cantava na minha cabeça a música do Diante do Trono, né? Quem é mais antigo sabe. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Jesus, Samuel, Reis. E eu abria, e eu ficava assim, ó, olhando para todo mundo. É o tipo de competição boa para o seu filho. Se você tem filho, é uma competição boa essa. Eu falava, abri primeiro. Eu quero conhecer mais a Bíblia. Eu lembro que eu comecei a levar a Bíblia na escola. Eu deixava ela na carteira, bem na aula do professor de História e Filosofia. Eu levava assim e colocava na mesa. Porque eu queria que ele ficasse me interrogando. Eu queria falar daquilo que eu estava conhecendo do meu Jesus. Eu não tinha muitos amigos, as pessoas me caçoavam porque eu levava a Bíblia. Existe uma frase do Charles Spurgeon que vai dizer assim, uma Bíblia destruída denota um coração inteiro. Sua Bíblia está destruída? Teu aplicativo, nas estatísticas do teu celular, o aplicativo mais aberto do teu celular é a Bíblia? Ou é o Instagram? Ou é o Facebook? Ou é qualquer outra coisa? Menos a Bíblia. A gente não exalta a palavra de Deus no lugar onde ela deveria estar. E aí é tipo assim, você tem um mapa, o mapa do tesouro, certo? O mapa do tesouro. E você quer encontrar o tesouro. Aí você chega para o pastor e reclama, pastor, eu não estou achando o tesouro. Aí ele pergunta, você recebeu o mapa? Sim, pastor, eu tenho 10 mapas em casa. Eu tenho um mapa do evangelista, um mapa das mulheres, um mapa dos homens. Eu tenho até um mapa Kids. A gente tem várias versões de Bíblia. Aí ele fala, legal, você achou o tesouro? Não, então, mas acho que desde o último domingo, pastor, que eu não abro o mapa. Então, como que você quer achar os tesouros que Deus tem separado para a sua vida, se você não passa tempo com o mapa que Ele te deu? Não faz sentido. Jesus está convidando para a gente entrar nele, e Ele é a própria palavra encarnada, em João capítulo 1, e Ele é o verbo, e o verbo se fez carne, Ele é a própria palavra. Quando você lê a Bíblia, você está lendo o corpo de Jesus, você está lendo Jesus. Ele é a porta, e a única porta para que tudo aquilo que a gente precisa. Então beleza, Lucas, eu entendi. Eu vou ter relacionamento com a palavra, eu vou obedecer quando a porta de Deus abrir, eu vou entender que não é porta de shopping, e eu vou entrar no momento certo, eu vou me submeter a isso. Entendi que eu vou passar mais tempo com a palavra, peço perdão a Deus, porque eu não tenho reverenciado a palavra no modo como ela deve ser. E o que acontece depois disso? Cristãos são chamados na igreja de Antioquia, pela primeira vez em Atos, como pequenos cristos.
né? A palavra cristãos surge pela primeira vez como pequenos cristos. Se Jesus é uma porta, cristãos são pequenos cristos, então, se Jesus é uma porta, nós somos portinhas. Se Jesus é uma porta, e se nós somos seus filhos, seus discípulos, seus irmãos, será que nós somos portinhas, então? Mais do que isso, muito mais do que isso, Ele nos chama para sermos portadores de sua glória. E aqui está o cerne dessa mensagem, e aqui está o cerne da revelação daquilo que eu tenho que trazer para vocês. E nós pecamos quando nós tentamos de alguma maneira lacrar na mensagem, né? Tentar dizer uma frase de efeito que tente te impactar, e eu me submeto ao Espírito a falar aquilo que só Deus quer falar. Então é com muito temor e tremor que eu preparo uma mensagem sempre. Eu penso, Senhor, que eu não mostre a minha sabedoria, porque a palavra de Deus não consiste na sabedoria humana, mas em poder de Deus para aqueles que creem. Porque a própria palavra está ministrando no seu coração e falando por si só. E eu não preciso florear o texto, eu só preciso dizer aquilo que Deus quer dizer para você essa noite. Porque o culto é sobre prestar um culto a Deus, e vocês também adorarem a Deus, e não todos nós assistirmos um show ou uma palestra. Mas mais do que isso, todos nós entrarmos em adoração como portadores da glória de Deus. Penúltimo texto que nós vamos ler juntos, Salmos 24. Abra com carinho esse texto, porque ele, para mim, é o principal, e eu deixei o texto principal para o final. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, e o mundo e aqueles que nele habitam, porque Ele fundou sobre os mares e estabeleceu sobre as inundações. Preste atenção quando você lê a Bíblia, porque Ele está dizendo no versículo 3, quem subirá ao monte do Senhor? Ele está perguntando, quem que vai subir no monte do Senhor? Ou quem que vai ficar no lugar santo? Aí Ele diz quem é. São aqueles que têm mãos limpas e um coração puro, que não elevou sua alma para a vaidade, nem jurou enganosamente. Ele quem? Receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da salvação. Eles quem? Essas pessoas de mãos limpas, de coração puro. E ele continua. Esta, de novo, ele aponta para a pessoa que está com mãos limpas e coração puro. Esta é a geração daqueles que o buscam, que buscam a sua face. E aí ele não escreve assim, essa é a geração que busca a sua face, a geração de Abraão. Ele não fala, esta é a geração que te busca, a geração de Isaac. Esta é a geração que te busca, a geração de Salomão, meu filho. Porque é um salmo de Davi. Esta é a geração que te busca, a geração de Adão, a geração de Eva, de Abel. Não, ele não usa nenhum desses nomes, porque é uma revelação divina sobre a porta e os portais eternos. Ele diz, esta é a geração daqueles que o buscam, que buscam a sua face, ó Jacó. Ó Jacó, porque foi em Jacó que a porta se abre pela primeira vez. E ele diz o seguinte, ele dá uma ordem para essas pessoas, que somos nós. Talvez você nunca entendeu isso, mas agora você vai entender. Versículo 7, levantai as vossas cabeças, ó portais. Levantai-vos, ó portais eternos, e o Rei da Glória há de entrar. Quem é este, o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Levantai as vossas cabeças, ó portões, também levantai-vos, ó portais eternos, o Rei da Glória há de entrar. Quem é esse, o Rei da Glória? O Senhor, Ele é o Rei da Glória. Agora eu te pergunto, que porta que tem cabeça? Que porta que tem cabeça? Davi não está falando de umbrais, já apareceu em Êxodo umbrais. Se fosse a parte de cima da porta, estaria escrito umbrais. E a Bíblia, ela diz o que ela diz, e não outra coisa. Ele está dizendo, levantai-vos, ó portais eternos, as vossas cabeças, que são o exército de geração que busca a Deus, a geração de Jacó, que são as mãos limpas, que são o coração puro. Ele está dizendo, vocês são os portais eternos, aonde o Rei da Glória vai entrar. Levantai-vos, ó portais eternos, para que o Rei da Glória entre. Levantai-vos as vossas cabeças, para que o Rei da Glória entre. Sabe o que é isso?
Quando você está na sua casa, você é um portal eterno para alcançar quem não é cristão. Quando você está na universidade, você é um portal eterno para que Rei da Glória entre na sua sala. Entre no lugar onde o universalismo habita. Entre no lugar onde o ateísmo habita. Entra no lugar onde a verdade não é mais absoluta. Na sua casa, no seu trabalho, onde não há outros cristãos, só você. Você é um portal eterno naquele lugar. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre. Quem é esse o Rei da Glória? É Jesus. Ele está esperando para que os seus servos, seus filhos e filhas se levantem para abrirem os seus corações. Abrirem os seus corações para dizer: Senhor, entre. Pode entrar na minha casa. Pode entrar nesse lugar. Pode entrar no meu trabalho, pode entrar na minha família, pode entrar em toda a minha vida. Portadores da glória de Deus. Eu queria que você ficasse de pé. Segunda Coríntios, capítulo 4. Diz o seguinte: porque Deus, que ordenou que a luz brilhasse nas trevas, brilhou em nossos corações para dar a luz do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro. Que tesouro é esse? Que você é um portal eterno. Imagina ser um portal eterno. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E por que vasos de barro? Salomão, quando está construindo e termina o templo, ele faz uma oração e ele diz: eis que o céu dos céus não pode te conter. Aí eu fico prestando atenção. Ok, se o céu dos céus não pode conter Deus, mas Ele mora dentro de nós, significa que o Espírito que em mim, que em você habita, é maior do que a própria galáxia. É maior do que a própria galáxia que a gente está. O Espírito de Deus, e Deus diz, e Salomão revela isso dizendo: o céu dos céus não pode conter. A gente não consegue encaixar Deus numa caixotinha e colocar Ele nesse lugar. Eis que o céu dos céus, as galáxias, as estrelas, os planetas, a exosfera, a biosfera, os ecossistemas, a população, nada pode conter Deus num lugar. Contudo, você nos fizeste um pouco menor que os anjos. E ele está dizendo: você está dentro de nós. Significa que você está como se o seu corpo, a sua carne corruptível, ela fosse uma cápsula que segura Deus, que é maior do que as galáxias, mas consegue morar. Eu não sei se você está conseguindo entender. O seu espírito é maior do que a própria galáxia que você habita. Só que sabe por que você sofre? Porque o seu espírito está contido numa cápsula chamada carne corruptível. E é por isso que a gente sofre, porque a gente quer voar. Você quer voar? Os maiores anseios, segundo a pesquisa de Harvard, os maiores desejos do ser humano é liberdade, amizade, relacionamento, abundância, exponencialidade. Por que que a gente gosta dessas coisas? Porque é o nosso espírito gritando, como em Romanos capítulo 12, gritando por uma revelação de Jesus. O nosso espírito dizendo: nós queremos voar, nós somos eternos. O teu espírito gritando isso, mas ele não consegue ficar totalmente preenchido na sua plenitude. Por quê? Porque você está em um vaso de barro. Sabe por que que ele usa esse texto? Porque eles guardavam os pergaminhos de Corinto, de Gálata, as cartas de Éfeso, eles guardavam em vasos de barro. E é por isso que ele fala: temos este tesouro, a tua palavra, que é Jesus, que é a porta, que é a escada de Jacó. Nós guardamos você em um vaso de barro. E é por isso que ele fala que o vaso de barro é você, sou eu. Dentro de nós pode ter um tesouro gigantesco, mas para que a glória não seja nossa, seja de Jesus, então somos portadores da sua glória e portais eternos. Quem entendeu essa mensagem? A responsabilidade de ser um portal eterno é obedecer a Deus, porque sabemos que a porta não é a porta de shopping. Repita isso: eu quero obedecer a Deus, porque a porta dele não é uma porta de shopping.
Eu quero chamar a Jesus e entrar em sua porta, porque eu sei que este é o lugar de vida eterna. Feche os seus olhos. Se Deus tocou no seu coração nessa mensagem e você tem andado distante, você tem andado fora dessa porta, você está aquém, distante dessa porta, e Jesus está dizendo: eu estou te chamando para se relacionar comigo mais uma vez. Não importa o que você fez ontem, não importa o que está acontecendo agora, o que eu quero é que você entregue o seu coração. Filho meu, dá-me o seu coração. Vem à frente, você que quer fazer um compromisso, sinalizar a Jesus que você está distante dele, que você precisa entrar na porta. E ele também diz a sua porta, mas ele também está dizendo: eis que estou à sua porta e bato, e aquele que abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Ele está aqui para habitar contigo, para morar com você, para tirar todo o sentimento de solidão, todo o sentimento de tristeza, todo o sentimento de depressão. Se você está aqui nessa noite, vem à frente. A porta que Jesus usa é você. E se você tem negociado com Deus o seu chamado, você sabe que você está negociando com Deus como Jacó. Deus já abriu várias portas e você sente que o tempo se passou. Você sente que o seu ministério não está no lugar onde deveria estar. Vem à frente, porque nós vamos orar por isso, para que você seja capacitado no Espírito Santo para andar na presença dEle. Ouvindo essa história você pensa: eu sou Jacó, Lucas. Eu sou um cara que queria ouvir a voz de Deus. Eu sou um cara que eu estou distante dessa voz. Eu quero caminhar nessa voz, eu quero andar nessa voz. Aleluia. Vem à frente, você que não está revelando a porta de Jesus, e a sua Bíblia não está mais sendo aberta como antes, e você quer acender a chama do primeiro amor. Você entende que você esfriou durante a pandemia. Você entende: Senhor, eu estava só assistindo culto online, agora é mais tempo com Netflix, é mais tempo com outras coisas, e eu gostaria de ter mais tempo profundo na sua presença. Eu gostaria de adentrar essa porta. Amém, estenda as mãos para cá. Senhor, nós oramos por esses homens. Nós pedimos para que o Senhor tenha um relacionamento profundo com eles. Nós oramos para que o Teu Espírito Santo os quebrante, os leve novamente ao lugar secreto, ao lugar de intimidade, ao lugar onde o Senhor fala face a face com eles, como falou com Moisés, para que eles se tornem amigos de Deus, para que eles se sentem à sua mesa, e para que eles se transformem em portais eternos, portadores da glória de Deus. Ó Pai, que eles possam sentir a revelação do Seu Espírito através dessa palavra, e que ela possa permear durante toda a semana deles a grande porta de Deus. Senhor, que eles tenham velocidade para entrar na porta de Deus com ousadia e intrepidez no Espírito Santo, em nome de Jesus. E que o Senhor mude todas as coisas e transforme todas as coisas. Em nome de Jesus, que eles adentrem a porta e que o Senhor os transforme em portais eternos, portadores da glória de Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.